Terceiro ano, nós agora iremos para a parte 2 de campo elétrico, diante de uma revisão. Eu coloquei aqui duas questões bem clássicas, né, de campo elétrico. São várias, mas o tempo é pouco, então vamos começar. A questão 3 é o seguinte: no caso aqui eu dei dois exemplos para vocês, então essa é a terceira questão, continuando, tá certo? E o seguinte, a terceira questão: duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, um ponto, Q1 igual a 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 6, e Q2, uma carga negativa, né? Menos 60 microcoulomb. Estão fixas, né? Paradas. Separadas de 10 centímetros no vácuo. No vácuo é importante porque enfatiza a constante K, né? Que equivale a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, certo? Então, devido a ser no vácuo, já está garantido que ela é 9 vezes 10 elevado a nona. Determine as características do vetor campo elétrico, ou seja, ele quer que você diga o módulo, que é o valor, a direção e o sentido, né? Todo vetor tem três características. No ponto P, a 10 cm de Q2. Então aqui nós temos o desenho, né? Linearmente, elas estão alinhadas, Q1, Q2 e o ponto P. Aqui no enunciado diz que as cargas são fixas, separadas de 10 cm. Então, de Q1 para Q2 equivale a 10 cm. Então aqui, vamos aqui enfatizar a distância de Q1 a Q2 equivale a 10 centímetros, certo? E ele falou que esse ponto P está a 10 centímetros de Q2. Então daqui para aqui 10 centímetros. Então da carga Q2 para o ponto P equivale também 10 centímetros. Enfatizando aqui para ficar melhor a interpretação, vimos que a carga Q2 é mais 40. Isso é positivo, vamos colocar com o sinal de mais para fazer análise vetorial, né, de afastamento ou de aproximação. E Q2 é negativo. Certo? Então ele quer saber as características do vetor campo elétrico no ponto P. É o vetor resultante, certo? Do vetor ponto elétrico no ponto P. É o vetor resultante. Por quê? Veja bem, no ponto P, se ele quer saber as características do vetor campo elétrico no ponto P, aqui no ponto P vai assinalar dois campos elétricos, porque você tem duas cargas elétricas. Só que eu tenho que fazer análise vetorial. Como elas estão alinhadas, o vetor resultante do campo elétrico ou é a soma dos dois campos ou é a subtração. Então primeiro tem que fazer análise vetorial. Então vamos lá. Vamos comparar primeiro com a carga Q1. Então, Q1 vai efetuar aqui um campo elétrico de afastamento e de aproximação. Nós sabemos que toda carga positiva, o campo elétrico é de afastamento, saindo dela. Quando a carga é negativa, é de aproximação. Isso aí é uma regra, tá certo? É uma convenção. Então, em relação, vamos supor que Q1 não exista. Q2, aliás, não existe. Vamos neutralizar Q2. Então, como Q1 é positivo, em relação ao ponto P, o campo elétrico, ou seja, o vetor aqui, em relação a Q1 é de afastamento. Por quê? Porque ele é positivo. Toda carga positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento. Então, você terá que desenhar um vetor assim. Então, esse vetor aqui representa o vetor campo elétrico de Q1. Então, vamos chamar de E1. Certo? Por que de afastamento? Em relação a Q1, porque Q1 é positivo. Certo? Agora, vamos analisar em relação a Q2. O campo elétrico aqui no ponto P, certo? Determinado por Q2. Como Q2 é negativo, em relação a Q2 é de aproximando para ela. Se Q2 fosse positivo, seria também de afastamento, tá certo? Como é negativo, é de aproximação. Negativo, você bota o vetor para cá. Esse vetor aqui é o
vetor campo elétrico, certo? Que aparece em relação a Q2. Então, Q2. Estamos vendo que os vetores são opostos, né? Vetorialmente, quando dois vetores têm a mesma direção e são opostos, né? São opostos porque têm a mesma direção, né? Com certeza. Sentidos opostos, a soma vetorial vai ser a subtração de um pelo outro. Então, no caso aqui, eu vou ter que calcular o vetor E2 e o E1, certo? O módulo. Então, vamos calcular aqui o módulo. Módulos de E1 e E2 individualmente. Por quê? Quando eu calcular o módulo de E1 e E2, se eles forem iguais, vai ser nulo, porque qualquer coisa menos a mesma coisa é zero. Se eles forem diferentes, eu vou ter que fazer o maior menos o menor, correto? Então, pela ordem numérica, vamos calcular E1. Então, E1 será igual a quem? Veja bem. E1 será igual a constante K vezes o módulo, como E1 vai ser da carga elétrica E1, dividido pela distância de E1 ao ponto P. Ora, de E1 não, desculpa, de Q1 ao ponto P. Se dá, olha, 10 mais 10 é quanto? 20. Então, essa distância aqui será 20 centímetros. No caso, como está em centímetros, eu posso colocar 20 vezes 10 elevado a menos 2 ou 0,2. Correto? Então, aqui, vamos dizer que seja D1 ao quadrado. Depois substituo. Beleza? Então, no caso aqui, E1 é igual a... Veja bem, K, como é no vácuo, equivale a quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1. Veja que Q1 equivale a 4 microcoulomb. Aliás, 40 microcoulomb. Então, colocaremos aqui 40. Esse micro equivale a 10 elevado a menos 6. Certo? Dividido por D ao quadrado, D1. D1 ao quadrado. Certo? Só que D1 é a distância do ponto P a Q1, sempre comparando em relação a P. Então, de Q1 para Q2 é 10 e de Q2 para P é 10. 10 mais 10 aqui vai ser 20. 20 ao quadrado, só que está em centímetros. Se está em centímetros, eu posso colocar 0,2, não é isso? Ao quadrado. Então, vamos colocar aqui o 0,2 ou 20 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Então, vamos colocar 0,2 ao quadrado, certo? Vindo para aqui, eu tenho que E1 equivale, né? É igual, fazendo aqui essa conta, né? 4 vezes 9 é quanto? 36. Aí dá quanto? 360. Então você faz 360 vezes 10 elevado. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. No caso aqui, é um expoente positivo e negativo, vou somar o positivo com o negativo. Então, mais 9 com menos 6 vai dar mais 3 elevado a terceira. Certo? 0,2 ao quadrado. 0,2 vezes 0,2. Então, como aqui tem uma casa decimal, 2 vezes 1, 2, você dobra, né? As casas decimais, então vai ser duas casas decimais. Então, 0,2 ao quadrado vai ser 0,04. Certo? Aí, é 1 igual, veja, aqui tem duas casas decimais, certo? Se tem duas casas decimais aqui, você aumenta 2 zeros aqui, correto? É como se fosse assim, minha gente, você multiplica a parte de baixo por 100 e a parte de cima também por 100, para ter uma equivalência. Então, 100 vezes isso aqui, corta esses 2 zeros, com esses 2 zeros vai dar quanto? 4. E 100 vezes 360 dá quanto? 36 mil
vezes 10 elevado à terceira. Ora, aqui vamos priorizar para deixar em notação científica, certo? 3, alguma coisa. Então, antes de deixar a notação científica, se eu dividir 36 por 4 dá quanto? Dá 9. Então aqui você vai colocar E1 equivale a 9.000 vezes 10 a terceira. Ora, aqui tem 3 zero. 9.000 é 9 vezes 1.000. Então vai ficar 9 vezes 10 a terceira. Então 3 mais 3 é quanto? 6. Então, campo elétrico E1 vai ter o módulo de 9 vezes 10 a sexta Newton por coulomb. Pronto, já encontrei o valor do campo elétrico E1, certo? E através da carga Q1 gera aqui um campo elétrico E1. Agora iremos para calcular o campo elétrico E2 em relação à carga Q2, certo? Então, a mesma coisa, E1, E2 equivale, veja, para não estender o espaço aqui, vai ser o mesmo K, que é esse K aqui, que vai ser quanto? 9 vezes 10 elevado a 9, só que em vez de ser Q1 vai ser quem? Q2. Só que Q2 é quanto? Menos 60 micro. Como está em módulo, você traz ele sem um sinal, é isso? Então você bota vezes 60 vezes micro, também 10 elevado a menos 6. Então você faz vezes 10 elevado a menos 6. Se fosse um M mili, 10 elevado a menos 3. Se fosse um N nano coulomb, 10 elevado a menos 9. Se fosse um P pico coulomb, 10 elevado a menos 12. Então você tem que ter cuidado com esses prefixos, tá certo? Dividido por D2 ao quadrado aqui, ó. D2 é a distância de P a Q2. Então, 10 centímetros. Então, como 20 é 0,2, 10 vai ser 0,1, certo? Ou 10 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos fazer nesse 10 aqui a distância de P para Q2. 10, eu vou botar 0,1 ao quadrado. Então, E2 equivale a igual. Veja, 6 vezes 9, 54. Não é isso? Então aqui vai ficar 540 vezes 10 elevado. A mesma coisa, 9 menos 6 mais 9 com menos 6 vai dar mais 3. 0,1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Como aqui tem uma casa decimal e o expoente é 2, você dobra. 2 vezes uma casa dá 2 casas. Então aqui vai ficar 0,1 ao quadrado. Vai ser 0,1 vezes 0,1. Então vai dar 0,01. A mesma coisa aqui, para você dar vírgula, como tem 2 casas, você multiplica a parte de baixo por 100 e também a parte de cima por 100. Né? Aí você vai ter E2, certo? E2 equivale, né? Igual. Veja, eu vou excluir aqui logo, porque eu sei que no denominador vai dar 1. Fica um oculto, né? Fica um oculto, não tem como. Para que colocar um abaixo, né? Então veja, 100 vezes 0,1 dá 1. Fica um oculto aqui. 100 vezes 540 dá o quê? 54.000 vezes 10 a terceira. Aqui eu vou deixar igual ao de cima, tá certo? Então veja, você tem que ter cuidado do seguinte, terceiro ano. Você tem que deixar o resultado desse com a mesma potência de 10 de E1. Isso aqui. Se é 10 elevado a 6, eu tenho que priorizar 10 elevado a 6, porque no final você vai somar ou subtrair. No caso aqui você vai subtrair. Só soma ou subtrai potência se tiver a mesma potência com o mesmo expoente, tá certo? Então aqui, se aqui tem 3, então 3 mais 3 é quanto? 6. Então você vai dizer E2 equivale a 54 vezes 10 elevado à sexta Newton por coulomb. Aqui não está em notação científica, porque esse número aqui, esse coeficiente tem que ficar entre 1 e 10. Pode ser 1, não pode ser 10. Mas para priorizar aqui a uniformidade do expoente, eu vou deixar 54. Ora, cheguei ao resultado.
Como eu falei, como o campo elétrico são opostos, vai ser o maior menos menor. Estamos vendo aqui que o maior é quem? O E2. Concordam? O maior é 2. Então, aqui no caso, eu vou dizer que o vetor campo elétrico, eu vou passar aqui uma linha. O vetor campo elétrico resultante vai ser igual a E2 menos E1. Correto? Então, o vetor campo elétrico resultante vai ser igual. Escute, como a potência de base 10 é a mesma, certo? Eu posso fazer o seguinte: fazer 54 menos 9 e deixar em evidência 10 elevado a sexta. Por quê? Porque ele é comum aos dois, entendeu? Então, 54 menos 9 é 2 é igual a 45 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse é o módulo, certo? Esse aqui é o módulo. Agora, direção. A direção vai ser a direção da reta Q1 e Q2, ou seja, a reta que passa por Q1 e por Q2, certo? Eu não posso dizer direção da reta no ponto P, porque pelo ponto passa infinitas retas, então eu vou dar margem a infinitas retas. Então eu tenho que colocar dois pontos, porque entre dois pontos, diante de dois pontos só passa uma única reta, certo? Então aqui, direção, aí você bota reta de, aí bota Q1, Q2, certo? Sentido. O sentido, no caso aqui, como o maior foi Q2 e Q2 está apontado, no caso, para lá, então, o vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Certo? Aqui é o ponto P. Então, o sentido vai ser de P para Q2, certo? Ou de P para Q1. Então, o sentido de P para Q2. Então, esse vetor aqui é o vetor campo elétrico resultante, que equivale a 45 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb, certo? Então, por que para lá? Porque o maior foi para lá, entendeu? Então você tem que se basear no maior vetor. Então aqui iremos agora para outra questão, certo? Eu quero também frisar aqui uma coisa. Se eu quiser deixar isso aqui em notação científica, eu ando uma vez para cá, quando aqui diminui, aqui aumenta. Então poderia ficar 4,5 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb, tá bom? Fique ligado nisso aí, correto? Iremos agora para a próxima questão. Deixa eu aqui ajustar com cuidado a câmera, sem sofrer aqui nenhuma alteração, correto? A segunda questão, também que é clássica, certo? Diante da situação vetorial, é o seguinte, veja bem, a figura representa, no caso essa figura aqui, ó, essa figura aqui, a figura representa deixa eu organizar aqui que eu acho que dois pontos, desculpe aqui mais uma vez, dois pontos A e B de uma reta distantes de 1 metro. Tá aqui, ó, dois pontos A e B. A reta, até agora não falou em carga, está falando geometricamente, certo? A e B, certo? Que dista de 1 metro, daqui para aqui dista 1 metro. Duas cargas do mesmo sinal
são colocadas nesse ponto. Quando ele diz os cargas no sinal, não importa, não tem problema. Pode ser todas positivas e todas negativas. Naturalmente, vamos falar que todas são positivas, fica melhor, né? Economiza muita coisa. Então, duas cargas de mesmo sinal são colocadas nesse ponto. Sendo que a carga colocada em A, veja, no ponto A, colocada em A, é 4 vezes maior que a carga colocada em B. Então, quando essa aqui é 4 vezes essa. Então, vamos dizer o seguinte, então A em função de B. Então, quando B for Q, A vai ser 4Q. Entendeu? Se eu disser que no ponto A a carga de A é 2 vezes do que no ponto B, então 2Q e Q, correto? Então, é o seguinte, determine o ponto da reta que une as cargas em que o campo elétrico resultante é nulo. Olha, eu quero chamar a atenção. Quando o campo elétrico resultante for nulo, o vetor resultante tem que ser oposto. Entendeu? Então, o ponto, você tem que ter cuidado, porque talvez o ponto pode ficar do lado direito de Q, aqui nessa região aqui, certo? Pode ficar aqui, pode ficar entre elas e pode ficar aqui. Ou seja, na extremidade de A, na extremidade de B, ou então entre A e B. Para isso, minha gente, vamos fazer análise aqui. Olha. Vamos supor que o ponto, que o vetor campo elétrico resta ser nulo aqui. Para ser nulo tem que ser oposto. Vamos ver se aqui na perspectiva ser oposto. Veja. As duas são positivas, não é? Se as duas são positivas, o vetor campo elétrico é de afastamento. Se afastando dela. Então, eu vou dizer que eu vou ter o vetor. Vamos botar aqui. Vamos chamar isso aqui de EA, que é em A. E esse também é B. Está fora de cogitação. Dois vetores com mesma direção e mesmo sentido não subtrai, soma. Se soma, não pode ser nulo. Certo? Vamos pegar outra extremidade aqui. Outro ponto aqui. A mesma coisa. O vetor campo elétrico restante aqui, certo? De cada um aqui, vai ser de afastamento. Então veja, em relação a como a carga é positiva, vai ser afastando dele, olha. Afastamento, que é positivo. Então vamos dizer que seja EA, certo? EA. E o outro vetor aqui, vamos dizer que seja EB. Também está fora de perspectiva. Não é oposto, tem que ficar entre eles. Então, qual é a conclusão? Toda vez que tiver a mesma carga, mesmo sinal, e ele quer saber o vetor campo elétrico resultante nulo, se for nulo, aliás, tem que ser entre elas. Agora, tem uma condição. Quando for entre elas, você tem que posicionar o ponto mais próximo do que tiver menor valor. Por quê? Para superar a outra carga. Então, se esse aqui é 4Q e esse aqui, certo? Então, esse aqui é 4 vezes maior. Então, eu vou dizer, pegar esse ponto mais próximo da menor, certo? Então, aqui eu vou agora só mencionar a distância. Veja, se daqui para aqui é 1, certo? Então, eu posso chamar daqui para aqui 1 metro, concordam? 1 metro. Então eu posso chamar o quê? Esse aqui, se esse aqui for x, concordam? Esse outro pedaço vai ser o todo, que é 1, menos esse pedacinho, vai ser 1 menos x. Então, esse daqui vai ser 1 menos x, certo? Por que eu tenho que frisar essas duas distâncias? Porque eu vou comparar esse ponto com o ponto A, que é a carga de 4Q, com a distância o quê? 1 menos x. E esse ponto aqui com o ponto B, que é a carga Q, que é, eu vou dizer que é x. Você pode dizer que isso aqui era x e esse 1 menos x, tá certo? Então vamos lá. Para que o vetor campo elétrico resultante seja nulo, certo? Nesse ponto aqui, os vetores têm que ser opostos. Então vai ser um para cá, que é o vetor com que a carga que está em A, né, gera aqui, que é 4Q, e o outro vetor dá para cá, que é esse em relação a esse. Então eu posso chamar isso aqui de, vamos supor,
em relação a A, afastamento, e o de lá, esse daqui, B, em relação ao ponto B, certo? Então, para que eles sejam nulo, a condição é que o vetor no ponto A, em relação à carga em A, seja igual a de B. Você vai igualar, certo? Então, quando você igualar, vamos ver cada um, quem será o campo elétrico de cada carga, individualmente. Então, começando de EA vai ser quem? Vai ser K vezes o módulo da carga que está em A, vamos chamar QA, certo? Dividido pela distância do ponto ao ponto A, né? Do ponto aqui, ó, que ele é nulo, ao ponto A. Então vamos chamar DA, só para orientarmos. A mesma coisa é campo elétrico B, vai ser também a constante K, vezes a carga elétrica que está no ponto B, vamos chamar de QB, certo? Dividido pela distância desse ponto, que ele é nulo, a carga no ponto B. Então vamos chamar de DB, tudo ao quadrado. Aqui nós podemos fazer um enxugamento aqui e cortar K com K, porque é uma multiplicação. Lá em K você pode fazer isso, V dividido. Agora vamos substituir os valores, certo? De cada termo. QA é a carga que está no ponto A, que é quanto? 4Q. Então você coloca 4Q. A distância de A ao ponto B é quanto? 1 menos x. Como está ao quadrado, eu vou fazer 1 menos x